como plano. Então, quando foram construídos centros de práticas integrativas aqui em João Pessoa, cada pessoa nova que chegava, nós recebíamos e construíamos. Isso acontece, eu falo no passado para explicar como foi que surgiu e começou aqui em João Pessoa. Então, cada pessoa que chegava em um dos centros, e assim acontece até hoje, recebia todo um acolhimento, uma escuta, e participativamente a gente construía em conjunto, obviamente, um profissional com uma habilidade, uma visão mais ampla, junto com a realidade da pessoa, nós construíamos em conjunto e participativamente este plano terapêutico singular. O que é que significa este plano terapêutico singular? A visão integrativa, a visão holística, que observa o ser como um todo, observa também que o ser, no seu cenário existencial, tem uma história única, uma história singular, uma história que não se repete. Então, quando a gente está recebendo a pessoa, a gente está recebendo aquela singularidade, aquela individualidade, e quando a gente começa se abrindo para acolher e para escutar, a gente vai compreendendo as particularidades inerentes só àquela pessoa, por conta do seu cenário existencial, por conta da sua história, por conta da sua personalidade, por conta da época que nasceu, que está vivendo, das escolhas que fez, do ambiente que convive, enfim. Então, o plano terapêutico singular, o PTS, é algo muito personalizado, é algo muito específico, é algo que não pode ser compartilhado com eficácia, com a vizinhança, com os amigos, com os familiares, com pessoas queridas. Porque a gente vai percebendo quando a gente estuda e quando a gente entra nesse novo paradigma, que as práticas integrativas e a medicina natural, dentro dessa visão maior, não recebe a doença, recebe a pessoa. E assim, o que a pessoa traz, muitas vezes, coincide existir queixas que uma pessoa traz, coincide existir essas questões em outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa traz, dentre outras queixas, outros questionamentos, outras buscas de equilibração, traz uma questão que a gente conhece como insônia. Então, uma insônia que é relatada por uma pessoa X, ela vai se manifestar, ela vai advir de outras circunstâncias de uma pessoa Y, Z, A, B, e o alfabeto todinho e tudo mais. Então, assim, entende que a construção da sintomatologia que aparece na gente tem uma história raiz, um motivo raiz, uma construção anterior, bem diferente das construções, motivos e situações desta mesma sintomatologia apresentada noutra pessoa. E aí é onde a gente volta para o plano singular, o plano terapêutico singular, que vai servir só para você, que vai servir só para a sua história e naquele momento. Porque pegando ainda o exemplo da insônia, a título de exemplo, se eu estou falando de insônia para a gente entrar numa linguagem coloquial compreendida, isso é um exemplo. Então, se eu relato que isso me incomoda hoje, eu, Mônica, daqui a 5 anos ou 10 anos, ou no passado, 5 anos que passaram, ou 10 anos que passaram,
Se eu fosse falar de uma sintomatologia e insônia na minha vida, no outro momento já teria outro tratamento, já seria uma outra conduta. E hoje, o meu desafio é apresentar para vocês alguns fundamentos que vão nos direcionar para compreender por que é singular, por que não serve esse tratamento que a gente está recomendando para a Maísa, é diferente para a Valéria, é diferente para a Raquel e por aí vai. Então, o PTS, ele cuida da saúde integral. O PTS, ele inicia com um acolhimento e uma escuta humanizada, levando em consideração os aspectos inerentes àquela pessoa que está em busca de se desenvolver, de se manter, de se tratar, de expandir, enfim. Ele é construído como uma sugestão e ele é construído de forma participativa. E quando ele é construído, algumas ferramentas terapêuticas são recomendadas também para potencializar o tratamento principal. É um reforço para a gente ter a garantia de um resultado eficiente. Ele é acompanhado pelo interagente e por diferentes profissionais. Quem é o interagente? A gente usa essa expressão diferentemente de paciente. Então, aquela pessoa que chega com uma postura mais passiva, entregando a responsabilidade da sua saúde para os profissionais de saúde, a gente chega no PTS e devolve para esta pessoa, paciente, que ela não fique tão paciente nem passiva, a gente devolve a responsabilidade para que ela volte a assumir a sua responsabilidade pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Então, os profissionais vão estar juntos, fazendo as intervenções necessárias, mas a pessoa, que é o ator principal, precisa se tornar agente de transformação. E, interligado com os outros profissionais, juntos forma uma equipe multiprofissional, a começar pela pessoa que está em busca de tratamento, junto com o conjunto dos outros profissionais que vão estar com esse objetivo de qualidade de vida. Por isso, a expressão interagente é um agente que se interrelaciona e que faz também sua parte, porque ninguém aqui vai ser capaz de tratar ninguém quando a pessoa não está aberta, nem pronta, nem querendo. O PTS, ele é avaliado, ajustado, ou por um profissional que faz o acompanhamento, ou por uma equipe multiprofissional, quando é um projeto, uma instituição que já presta esse serviço. Então, assim, vamos voltar a esses tópicos. Quando eu falei, o PTS cuida da saúde integral, o que é que eu quis falar? Normalmente, quando a gente tem algum desconforto físico, alguma dor, alguma coisa que apresente a eminência de uma doença grave ou morte, a gente, pelo medo ou pelo desconforto álgico, desconforto da dor, corre, vai buscar socorro, vai buscar ajuda, vai procurar um tratamento para aquela dor sumir, para que a possibilidade de morte se distancie, para que uma doença mais crônica ou grave, ela mude seu cenário. Habitualmente é isso. E assim, os profissionais de práticas integrativas, dos tratamentos mais naturais, que têm uma visão mais expandida, recebe com muito respeito esta queixa, esta dor,
este medo e esta preocupação. Mas a gente vai adquirindo uma habilidade de transformar a patologia, ou a dor, ou o desconforto em emoção. A gente vai adquirindo a habilidade de pegar esta emoção advinda daquela queixa e localizar ela no corpo. A gente vai adquirindo a habilidade de localizar ela no corpo energético. A gente vai adquirindo a habilidade de transformar a tua queixa numa forma de conhecer tua personalidade, a tua dimensão emocional, o significado que tu estás dando à vida e, obviamente, também a própria queixa, que é, em última instância, o sinal de alerta que está te levando a fazer uma coisa que muitas vezes a gente esquece, que é cuidar da gente mesmo. Então, assim, cuidar da saúde integral é a gente ter uma compreensão de que uma dor de cabeça é um sintoma. É como se fosse aquela luzinha vermelha do carro que, quando acende, está dizendo assim: se não colocar óleo, o motor vai bater. Então, uma dor de cabeça é só uma luzinha, é um LED, é só um sinal. Ok, nós temos, em termos alopáticos, analgésicos para desligar essa luz. Em termos naturais, nós temos chás fitoterápicos para anestesiar essa luz. Mas é isso que a gente quer? Se você pegar um mecânico e mandar tirar a luzinha vermelha do seu carro, você acha que o problema está resolvido? Pois é, se você não fizer nada, o motor vai bater, porque a luz está avisando que está faltando óleo no motor. Então, o negócio é mais dentro, o negócio é mais embaixo, o negócio é mais profundo, é mais no entorno. Então, assim, o plano terapêutico singular, ele quebra uma convenção tradicional de olhar só para o lugar que o olho consegue ver, só para o lugar que a nossa que os nossos 5 sentidos conseguem perceber. A gente precisa, para ter uma visão mais expandida e entrar na singularidade, compreender que nós, seres humanos, somos multidimensionais. E aí compreender que na nossa dimensão física, ela é a mais conhecida, ela é a mais estudada, é a mais visível, porque é material. A gente toca, a gente sente, a gente vê, a gente escuta, a gente cheira, a gente... Enfim, os 5 sentidos dão conta disso. Mas nós temos outras dimensões. Quem já está nesse caminho sabe do que eu estou falando. Nós temos dimensão emocional, nós temos dimensão mental, nós temos dimensão espiritual. E tudo que a gente significa, pensa e sente, cria um campo. E este campo energético criado por nossos pensamentos, sentimentos e ações, e significados que a gente dá à vida, que a gente pode chamar campo energético, pode chamar campo vibracional, pode chamar aura, tem um bocado de apelido, mas é tudo a mesma coisa. Então, assim, esse campo energético, ele é construído diariamente, a todo momento, no entorno do nosso corpo. Ele é fruto de todas essas dimensões que vão mandando informações vibracionais, e essas informações, se elas pudessem ser codificadas em gráficos, elas têm frequências, e essas frequências elas têm cores, e elas podem ser mensuradas, e elas podem se transformar em gráficos visíveis para que a gente possa fazer uma análise
melhor das nossas dimensões. Aí, voltando para o exemplo da dor de cabeça, vamos voltar um pouquinho. Suponha que uma pessoa ficou muito preocupada porque trabalha há 20 anos numa empresa e existem 100 funcionários, dos quais 80 serão demitidos. Esta pessoa entende que ela ou vai estar nos 80 que vai ser demitido ou nos 20 que vão permanecer lá. E começa a se preocupar onde é que ela vai estar, se ela vai ficar e vai se sobrecarregar de trabalho, ou se ela vai sair e a dificuldade de se colocar no mercado, enfim. Então, começa preocupações e pensamentos, e isso daí vai gerando uma dor de cabeça. Ok, uma preocupação mental. Isso foi gerando, na dimensão emocional dela, o quê? Foi gerando uma tristeza de poder sair daquela empresa que trabalhou há tantos anos ali, ou uma tristeza de ficar e ver as pessoas queridas saindo, e além disso, né, vai ficar, mas vai se sobrecarregar, porque uma coisa que era feita por 100 pessoas agora vai ser feita por 20, e isso daí, na dimensão emocional tem uma tristeza, na dimensão mental tem uma preocupação, e ali o sintoma foi, neste caso específico, a exemplo hipotético, a sintomatologia foi uma dor de cabeça. Você compreende que fazer um plano terapêutico para esta queixa, para esta pessoa, a gente transforma essa dor de cabeça na emoção tristeza, na preocupação, conforme as crenças mentais que ela tem, e a gente vai pesquisar o significado que ela dá ao trabalho, o significado que ela dá a esta empresa, o significado que ela dá à confiabilidade das competências que ela tem para desenvolver atividades profissionais, qual o sentido de vida, não é? Porque quando a gente mexe em todas essas bases e dimensões, então a gente vai compreender o que fazer, não para resolver a dor de cabeça, mas para fortalecer a confiança desta pessoa em relação à vida, aos seus talentos. Isso daí pode gerar uma tranquilidade, quebra a força da tristeza, faz com que esta pessoa, ela confiante na vida, conectada com a espiritualidade, da forma que ela significa a vida, ligada na vida, confiante na vida, confiante nela, com a tristeza quebrada em termos de força, ao invés de se preocupar, ela se ocupar em fazer alguma coisa no sentido de aguardar esse resultado com o máximo de paz. Quando a pessoa se abre para isso, a dor de cabeça já passou. E muitas vezes você não fez especificamente nada no sentido medicamentoso, mas foi aí um esclarecimento. Isso eu estou dando um exemplo somente para que a gente compreenda o cuidado integral. O cuidado integral que as práticas integrativas e essa visão mais expandida faz, leva em consideração tudo. Leva em consideração a pessoa, leva em consideração como ela significa as coisas, como ela sente as coisas, como é que ela pensa e acredita sobre as coisas. E esse levar em consideração tudo isso faz com que haja um conhecimento mais fecundo e profundo da pessoa, levando assim um respeito e ajustando da forma os melhores cuidados para aquela questão. Quando a gente fala que o PTS ele começa com um acolhimento, uma escuta qualificada e um acolhimento humanizado, tem uma partezinha aqui que eu trouxe para ler para vocês de um livro
de um sistema floral do Seridó Oriental que uma maluca escreveu. E eu sou fã dela, é a Mônica Reuel. Mas aí tem um trechozinho que eu gostei muito e eu trouxe para vocês, como para construir um PTS, um plano terapêutico singular, acontece o acolhimento humanizado. Olha o que diz aqui. O acolhimento humanizado se resume na expressão namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. É nesse lugar que vamos receber a pessoa e não a doença. Nós vamos ouvir o que a pessoa se dispõe a expressar. Vamos ouvir com presença, sem pressa, com total atenção. Eu te recebo como gostaria de ser recebido. E quando te recebo, te toco. Te toco com o meu olhar, te toco com minha voz, te embalo na atenção que te ofereço, ouvindo-te. E assim, e por tudo isso, neste momento, relembro minha real e amigável natureza. Relembro quem sou e o quão simples é tornar-se mais humano. Me respeito e a ti me faço ainda mais humano. Tua entrega a mim te humaniza um tanto mais. E quando acolho calorosamente tua alma, busco-a na terceira pessoa que se forma em cada nós que se recebe. Então, assim, no acolhimento humanizado, criamos um clima de segurança e um conforto para quem chega em um lugar desconhecido. Precisamos se situar para poder se desarmar e então se revelar. Para o terapeuta poder oferecer esse acolhimento, ele precisa primeiro se sentir acolhido pela vida e estar desenvolvendo qualidades que o tornam cada vez mais humano, pois nós só damos o que nós temos. Então, sobre acolhimento, é esse namastê. Eu pego o melhor de mim e me abro para te receber. E para te receber, eu te recebo como tu és, como tu estás, sem expectativa. E quando a intenção é honesta, quando é sincera, quando isso é verdadeiro, não precisa de palavras. A energia informa. E o outro capta a energia, capta essa energia e se desarma, porque sabe que ali está sendo levado em consideração, será respeitado. E aqui a gente fala da escuta qualificada. Nessa hora, são as histórias e seus relatos que importam. Ouvir com total atenção o que a boca fala é o início da escuta. O próximo passo é ouvir o que o coração fala. Por isso, o terapeuta precisará de um treinamento de grande sensibilidade e nada mais assertivo que escutar o próprio coração, pois assim saberá decodificar os seus silêncios e os silêncios alheios. E aí está a grande escuta que solicita um humano sensível e qualificado para a prática desta velha, nova forma de ouvir. Neste lugar e desta forma, muita coisa mágica acontece. O terapeuta da escuta qualificada testemunha lindos e profundos depoimentos de pessoas perplexas por terem sido escutadas de uma forma tão plena, às vezes pela primeira vez na vida. Pessoas que, diante deste tipo de escuta, conseguem se revelar, se expressar e colocar os seus sagrados conteúdos guardados no silêncio de tantos anos nesta partilhas. Então, aí tem muita coisa para ler, mas o que eu queria mostrar é que um plano terapêutico singular não é simplesmente uma técnica, não é um formulário, não é um questionário.
é um jeito de ser de quem vai usar. É uma forma respeitosa de estar no mundo, é uma forma de você precisar se preparar enquanto pessoa para, a partir daí, você poder chegar no outro, chegar no coração do outro, na mente do outro, exatamente de uma forma sistêmica, como alguém comentou aí no chat. Então, assim, numa visão holística, para a gente construir um tratamento singular, a gente vai receber informações do consciente e vamos receber informação também do inconsciente. Nós vamos observar a estrutura material da pessoa e a estrutura imaterial da pessoa. Obviamente, quem vai entrar nesse lugar vai ter algumas noções básicas que sejam mais aprofundadas, de usar como referência as leis universais, a exemplo da lei de causa e efeito, a lei de ressonância, e por aí vai. Das leis da natureza, a exemplo da lei da gravidade, da lei da ação e reação, e por aí vai. Das leis humanas, de convivência social, os direitos, os deveres. Então, referenciando-se por essas questões, um tratamento ele vai sendo construído em dois grandes grupos. Há momentos que a gente vai montar um tratamento para acolher, e há outros momentos que a gente vai montar um tratamento para esclarecer. Essa é a parte mais simples. Quando alguém entra em crise, quando alguém se desestruturou, quando alguém não dá conta de si mesmo, essa pessoa fica perdida, desarmonizada, desequilibrada. E, neste momento, precisa de acolhimento, precisa de ajuda. Então, o tratamento de acolhimento é na hora de uma fragilidade máxima, em que dimensão for. Fragilidade emocional, uma fragilidade mental, uma fragilidade de significado existencial, uma fragilidade física, uma doença, e por aí vai. O que for, fica fácil a gente entender qual é a hora que a pessoa precisa ser acolhida. Ora, depois que a pessoa foi acolhida, ou quando a pessoa não chega com nenhuma questão aguda, crônica ou gritante, a pessoa está buscando apenas manter-se bem, expandir a consciência, fortalecer se está bem e quer ficar melhor, então nós podemos criar PTS, protocolos e planos terapêuticos singulares de esclarecimento. Como? Esclarecimento é colocar a pessoa diante de novas informações, novas experiências, novas vivências, para que aumente o leque de experiências, de visão de mundo, de compreensão de si, do outro e da vida. Então, muitas vezes, vocês vão constatar isso. Quantas vezes chega uma pessoa frágil, busca, na realidade, um acolhimento, e logo depois consegue se fazer algum tipo de formação para se cuidar. Nós temos muitos exemplos de reikiano. Que bom fazer reiki para você fazer autoaplicação. Como reikiano, fica se cuidando, não fica dependendo de outros terapeutas, e a partir daí vai entrando no equilíbrio e vai brotando, vai nascendo uma vontade de compartilhar isso que aprendeu, este esclarecimento, de compartilhar com o outro. E a gente vê pessoas acolhidas que se transformam em terapeutas, esclarecidos se transformam em terapeuta. O reikiano eu disse como um exemplo, mas existem muitos. Quantos chegaram que fizeram formação de aurículo, que estudaram um pouquinho sobre fitoterapia,
que saíram ali estudando sobre cores e começou a cuidar melhor de si, assumindo a responsabilidade por si, e aquilo funcionou tão bem que começou fazendo isso, oferecendo isso, yoga também, com pessoas ali da família, com pessoas queridas, conhecidas, e alguns se profissionalizam, outros preferem manter-se no autocuidado. Então, assim, para o tratamento de acolhimento ou o tratamento de esclarecimento, nós temos 3 principais etapas. Uma etapa inicial é a etapa de análise ou avaliação. A segunda etapa é a seleção dos tratamentos mais pertinentes. E, por fim, uma etapa chamada de orientação. Como é que funciona isso? Existem muitas classificações. Eu acabei elegendo uma mais simples para ficar mais fácil didaticamente da gente apresentar aqui, para que o conjunto dessas informações fiquem compreendidas de uma forma mais sintetizada. A etapa da análise ou avaliação é a tua capacidade de adotar uma forma de um recurso terapêutico que te dê medidas, mensurações de aspectos inconscientes da pessoa, aspectos não conhecidos e aspectos não tangíveis. Como é que funciona isso? Quem trabalha com acupuntura, medicina tradicional chinesa, tem os seus métodos de avaliação. Quem é reikiano sabe fazer um escaneamento, sabe identificar quais os centros de força que estão bacana e os que precisam de atenção. Quem trabalha com medicina tradicional indiana sabe classificar você numa daqueles doshas e por aí vai. Quem não tem essas formações e outras que traz esse tipo de avaliação, a gente fala muito da radiestesia. A radiestesia é uma ferramenta que vai ajudar você a fazer um check-up, uma grande avaliação, uma grande análise da pessoa nas suas diferentes dimensões. E, assim, traz informações valiosas, importantes, para ser uma referência de você selecionar os melhores tratamentos para aquela pessoa, para montar um PTS para aquela pessoa, um plano de tratamento bem específico, bem singular. Lógico que tem outros métodos, como iridologia, que também faz uma boa avaliação, reflexologia, auriculoterapia, enfim. A gente está falando de algumas possibilidades e hoje, especificamente, nessa parte de análise, eu estou falando de radiestesia, esse final de semana nós vamos estar aí ministrando um curso. Então, quem é terapeuta, quem não tem nenhum tipo de análise para fazer o seu PTS, saiba disto. Se chegou o seu momento, se chamou a atenção, depois faz contato com a gente, tem aí uma possibilidade. A segunda etapa para o nosso PTS, depois da avaliação, depois da análise, é a seleção dos tratamentos. Então, na seleção de tratamentos, quando o terapeuta tem domínio de mais de um tratamento, ele pode verificar se aquelas ferramentas que ele tem formação, elas vão ser adequadas para aquela pessoa. E pode incluir no tratamento como uma possibilidade de dar continuidade. Porém, às vezes, a pessoa está precisando de um complemento de outras terapias que aquele profissional não tem. Então, ele conhece colegas, ou espaços, ou lugares aqui na cidade que oferecem tais tratamentos, que ele já tenha uma informação, que ele já tenha experimentado, que ele tenha o conhecimento que seja para poder recomendar. Porque é óbvio que a gente só vai recomendar no plano terapêutico os tratamentos que a gente já usou, o que a gente conhece, e que a gente vai entender
que vai servir para a recuperação e o reequilíbrio daquela pessoa. Então, assim, quando a gente vai montar um PTS e a gente está no grupo multiprofissional, é bem bacana porque a gente vai ter um leque de opções ali próximo para apresentar. Quando você faz um trabalho individualizado, é bem bom manter essas parcerias, os teus colegas terapeutas, para que você possa encaminhar ou recomendar. Então, a seleção dos tratamentos, ela é bem importante que aconteça de base do que você tem como formação, do que você já usou como tratamento para você, ou que você presenciou, seja ele um recurso individual ou coletivo. E, por fim, visto que a gente falou de avaliação, tratamento e orientação, muitas vezes a pessoa está precisando de algumas orientações. Nós temos os encaminhamentos para terapia psicológica dentro de um sistema Gestalt, que é um sistema bacana ou sistêmico, que tem uma visão maravilhosa dentro de um paradigma integrativo. E nós temos as orientações espirituais, que é baseadas nas leis universais, nos grandes arquétipos junguianos, que a gente pode encontrar na numerologia, a gente pode encontrar no tarô, no jogo da alma, em recursos orientadores oraculares, que vai puxar do inconsciente informações valiosas de autoconhecimento, para que você compreenda os grandes arquétipos da espécie humana, de experiências que todos os seres vão passar, vão viver, e que a capacidade de receber aquele enfrentamento vai deixando registros que ajudam as descendências, os ascendentes, as heranças e a ancestralidade e a espécie que está no presente, que vem depois, que veio antes, pega essa riqueza do enfrentamento dos que já passaram pela Terra, dos que estão aqui, dos que virão, como referência. Aí, os que virão como referência, quem é reikiano sabe disso. E eu gosto de deixar as pessoas refletindo e pensando sobre essas coisas que a gente vai falando. Então, as orientações espirituais, oraculares e que puxa conteúdos do inconsciente, traz informações para ajudar a gente a compreender mais situações que nos inquietam, ajudando assim a gente fazer melhores escolhas, a gente definir nosso caminho existencial com base nessas informações. Então, assim, o objetivo maior é que cada um de nós receba nutrição e tratamento para suas diferentes dimensões, seus diferentes campos de força, onde cada um cada um dos nossos campos de força vibra na frequência de uma cor. Mas a ideia é que a gente não se torne uma pessoa monocromática. O desenvolvimento humano em equilíbrio faz com que a gente monte um plano terapêutico singular para você se tornar de uma pessoa monocromática. O que é isso? Uma pessoa que seja mais, tem uma prevalecência de ser mais ação, uma pessoa que realiza, então ela vibra mais nas cores quentes, vamos supor no laranja. Então, ela tem uma cor energética de aura laranja que indica que é uma pessoa mais da ação, de fazer, de enfrentar. E isso é uma coisa boa. Mas onde está a amorosidade? Onde está o equilíbrio? Onde está o conhecimento, a expressão, a criatividade, a intuição, a sabedoria? Então, um bom PTS, um bom plano terapêutico singular vai levar a pessoa de monocromático para multicolorido. A ideia
é que a gente desenvolva todos os nossos centros de força, todas as habilidades possíveis, todas essas capacidades nas nossas diferentes dimensões, para que a gente possa, de fato, se evoluir, amadurecer e crescer equilibradamente em todas as nossas dimensões, para a gente não ficar capenga, para a gente não ficar uma pessoa muito inteligente que não realiza, para a gente não ficar uma pessoa muito sensível que não raciocina bem, para a gente não ficar uma pessoa realizadora que faz e se escraviza. Então, o crescimento e o desenvolvimento multicolorido vai gerar na gente uma saúde integral fabulosa. Alguém perguntou como detectar a aura, isso daí, essa coisa do como fazer, isso merece um tema para a gente falar sobre isso. Voltando para o nosso tema PTS, eu quero apenas concluir deixando uma mensagem para vocês e, ao mesmo tempo, uma pesquisa, porque eu vou falar uma palavra estranha e eu vou falar o significado, mas é muito pouquinho, e cada um acho que vai ter a curiosidade de sair pesquisando, de sair buscando o que significa esta palavrinha que eu vou falar e que é proposital. Então, assim, o PTS vai nos ajudar, vai colaborar para que cada um da gente encontre o seu Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai. Para ter Ikigai. E o que significa Ikigai? Ikigai significa se ocupar com felicidade. Me ocupar com felicidade para quê? Para obter longevidade com qualidade de vida. Então, um plano terapêutico singular, ele vai acontecer para ajudar a gente a ser saudável, feliz e ter longevidade com qualidade. Os japoneses chamam isso de Ikigai. Então, deixo vocês esta tarde com essa curiosidade de ler mais sobre o Ikigai para entender como é precioso fazer um PTS, levando em consideração todas as dimensões da gente enquanto ser integral, e convido vocês também a gente depois ir para o grupo. Enquanto eu estou aqui falando, eu deleto perguntas, porque senão eu perco o raciocínio. E aí, com calma, façam de novo perguntas. Eu vou ficar mais um tempinho para responder, com muito gosto, porque conhecimento é praça pública, é para a gente compartilhar mesmo. E quero deixar um lembretezinho para as pessoas que tiverem interesse, pode fazer contato comigo ou com a Isa no particular. Nós estamos, esse final de semana, com um curso de radiestesia e radiônica. Vão ser 3 módulos. A gente vai ensinar a ferramenta de análise geral pela radiestesia e uma prancha radiestésica. Vamos ensinar a parte da radiônica e a mesa radiônica, que faz uma limpeza energética e emissões de tratamentos vibracionais a distâncias maravilhosos. É um instrumento de trabalho para tratamento, é um instrumento de trabalho para avaliações. Então, assim, um bom final de semana, fiquem em paz e desejo que cada um encontre o seu Ikigai. O PTS vai ajudar muito nisso. Beijo para todos!